Fala, doutor. Tudo bem? Já. Tranquilo. Diazinho complicado, hein? Nossa senhora, nem me fala. Hoje o dia foi com emoção, né? Eu só te pergunto uma coisa: cadê a Anvisa para Pra interromper esse intervir. pregão com 5 minutos de pregão, pô? As Tava precisando. manifestações não cumpriram lá os requisitos sanitários, né? Precisava da Anvisa hoje, pô. Cheio de gente que veio de Londres. Trava logo. Exato. Vamos só dar uma seguradinha. Já estamos 42 pessoas. Vamos lá, doutor. Já temos 50 pessoas aqui, é mais ou menos nossa média de telespectadores mesmo. Vamos otimizar o tempo aqui. Dia corrido, acredito que aí na Eleven também esteja uma loucura, como está aqui na Sim. RJ. Também faz necessário também esses dias, né, para a gente mostrar como que a gente está próximo ali do cliente e como que a gente agrega valor, né? Pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel Mota, sou especialista de renda variável aqui da RJ Investimentos. Estou novamente aqui já agradecendo mais uma vez a presença do Carlos Daltoso, co-head de renda variável da Eleven. Daltoso, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mota. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos lá, né? Debater aí esse dia complicado, quais os desdobramentos e as nossas perspectivas aqui também para os próximos dias e meses. Boa. Já fica o convite para quem não tem conta aqui com a gente, vai lá no link, vai lá na bio, tá, da RJ, abre uma conta na Modal, é bem rápido, em um dia, a conta já está aberta, totalmente gratuita. Já fica o convite para ter a nossa assessoria, para ter esse bate-papo cada vez mais próximo. Você vai ter contato tanto com a parte mais comercial, com a parte mais técnica da RJ. E já fica o convite para quem ainda não tem conta com a gente, abre lá, é rapidinho. Tenho certeza que vocês vão gostar dos serviços que a gente oferece aqui, tá? Daltoso, já é a parte da live, já é o nome da live, né? Manifestações. Hoje a gente teve mais reflexo sobre as declarações que o presidente falou ontem sobre alguns ministros do STF. Com essa escalada de tensões entre os poderes, como que a Eleven está vendo o Ibov para o final do ano? A gente tinha uma perspectiva mais conservadora, uma mais arrojada, mas com essa escalada, esse fato novo, sempre ficou no radar, mas acaba tendo um fato novo pelo tom que foi utilizado. Como é que a Eleven está vendo o Ibov? A Eleven já faz uma reprecificação do Ibov? Como é que vocês estão vendo isso? Não, Mota, ainda não, né? Nossa expectativa ainda está com o Ibovespa 138 mil pontos para o final do ano. Esse é o nosso cenário base. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é comum de acontecer em anos eleitorais do Ibovespa descolar um pouco do fundamento das companhias e ser mais direcionado pelo fluxo. Infelizmente, né, esse debate eleitoral se antecipou e muito, né? Normalmente isso começa a acontecer em maio, junho de ano eleitoral, quando nós temos a definição das chapas ali nas plenárias dos partidos, né? E uma maior clareza ali em termos de pesquisa de quem serão os participantes ali daquela eleição. E agora, com as manifestações de ontem, né, o tom foi muito acima, inclusive, do que nós estávamos esperando, acirrando, como você disse, essa disputa entre os poderes, né? A nossa dúvida com o executivo e o judiciário, né? O tom já estava ruim, né? A nossa dúvida era com o legislativo ali, como ele iria se portar, né? Mas tem uma questão, né? É claro, aqui a gente não está entrando no mérito político, né? Tudo o que está acontecendo, mas é a questão da liturgia do cargo de presidente, né? Que muitas vezes é colocada em xeque ali. Por exemplo, né, na fala ontem, você pode até questionar ou protestar com relação a uma decisão judicial ou outra, né? Mas não o presidente da República vir a público e falar que não vai cumprir uma determinação ou uma decisão judicial, né? Isso é muito perigoso, tanto que
um dos motivos também da queda, né, foi o aumento do tom dos discursos pró-impeachment ali, né, e, de novo, se a gente seguir esse caminho, né, esse presidente não serve, vamos empichar, não é por aí, né, causa uma insegurança, né, e traz uma incerteza muito maior, então tem que se respeitar também os mandatos, né, e claro, incorrendo sobre crime de responsabilidade, o que quer que seja, sim, ser devidamente julgado, né? Mas acho que o impeachment também é uma solução muito ruim, né? Mas respondendo à sua pergunta, nosso target para o Ibovespa ainda está em 138 mil pontos, tá? Excelente. É mais o que a gente já conversava, né, de um ponto ali mais de curto prazo, de aumento de volatilidade. Como Exato. você disse, os fundamentos estão aí. Só trazendo à tona aí o que o Daltoso falou, o Fux elevou um pouco o tom aí, elevou um pouco o tom em relação a crime de responsabilidade. Quem não acompanhou, a gente até mandou hoje na lista de transmissão dos clientes o Fux falando um pouco, partidos mais tradicionais como o PSDB fazendo algumas convenções para entender como se posicionar pró-impeachment, tá? Então, algumas pessoas relevantes do mundo político falando bastante sobre impeachment, tá? Ninguém ali batendo na tecla, o STF não bateu nessa tecla, falou mais sobre crime de responsabilidade, atribuiu mais à Câmara para poder ficar de olho nisso. Quem começou a botar um pouco mais panos quentes na história foi o Arthur Lira, veio com um tom um pouco mais brando para tentar fazer ali uma conciliação entre STF e o governo federal. Até aproveitar esse gancho falando do Lira, o Daltoso, como você acha que fica a nossa agenda de reformas a partir desse 7 de setembro? Se a gente tinha uma perspectiva disso ser um driver aí para poder destravar até valores mais altos, valores mais arrojados de Ibov, saindo até de 138 mil pontos, desculpa me ligar aqui no meio, e indo para valores um pouquinho mais altos, como é que você vê agora essa questão desse acirramento, de uma perda até de base aliada, como é que a gente está em questões de agenda de reforma? Tá. Só mostrando, tentar mostrar um gráfico aqui, só para ilustrar o que eu falei de ver se eu consigo fazer o Rafi, que é bom nisso aqui. Esse é o gráfico de preço sobre lucro do Ibovespa, tá? Desde lá 2008, abril de 2008, né? E essa linha cinza que corta, ele não é uma média móvel de 2 anos, né? Hoje, ele bateu 8%, 8 vezes aqui preço sobre lucro, né? Mais precisamente 7,97 aqui, abaixo do patamar de 8, né? Na pandemia, aqui no março do ano passado, ele bateu 8,05, e lá em 2016, janeiro de 2016, 8,5, né? Então ele está no menor patamar de preço sobre lucro desde 2011 aqui, quando esteve em 7,5, tá? Então, sob a ótica do fundamento, há muito. A gente tem visto, né? Isso foi verificado na temporada de resultados. Deixa eu voltar a câmera para mim aqui. Resultados muito fortes das companhias, né? E isso não se refletiu no preço das ações. Então, nós, com essas manifestações ontem, né? Acho que fica mais difícil, já respondendo a sua pergunta, essa aprovação das reformas, né? Como eu disse no início, a dúvida é com relação ao legislativo, ali, como ele iria se comportar, principalmente o Centrão, né? Dado esse aumento aí da tensão política, né? O Centrão pode cobrar aí uma fatura maior até do que já vinha cobrando, né? Em termos de emendas parlamentares ou até mesmo fundo eleitoral, algo nesse sentido, né? Então, as reformas com as manifestações da maneira que foram, as ferramentas das sanções, elas ficam mais distantes, com certeza. Legal, legal.
vai acabar ficando um pouquinho mais caro para poder passar essas reformas, né, Daltoso? Vamos dar uma olhada aqui agora em questão de ativos e setores, Daltoso. Você acha que tem algum ativo, algum setor que sofre mais com esse encerramento entre os poderes, com toda essa repercussão do 7 de setembro? Tem algum setor, alguma classe de ativo que sofre mais com isso? E as empresas, mais especificamente as empresas estatais, como é que elas se posicionam nesse aumento de volatilidade que é proveniente da parte política? O que a gente vê, alguns setores como o de varejo sofreu bem hoje, né? Aí falando em preço de ação, lojas americanas, Via Varejo, entre as maiores quedas, Renner também caindo acima de 5%, Magazine Luiza 3,5%. Então, o setor de varejo, de consumo, né, acabou sofrendo consideravelmente hoje. E quem se beneficiou, né, se é que dá para afirmar isso, foram as exportadoras, né, com o dólar batendo lá no 5,32. A gente viu ali Suzano, né, com uma alta considerável, VEG também aí entre as poucas ações que subiram no dia, né? Então as exportadoras acabam se beneficiando desse cenário, né? E a segunda parte da sua pergunta, Mota, qual que é? Empresas estatais. Estatais. Lembrei. Que eu ia pegar exatamente uma matéria que saiu agora há pouco, né? No Valor, que um procurador do Tribunal de Contas da União pedindo o afastamento dos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil aqui, né? Por conta do episódio da Febraban lá, né? Da ameaça de saída da Febraban por conta de um comunicado que a Febraban teria apoiado da Fiesp, né? E, segundo esse procurador, é uma afronta aí aos princípios constitucionais de impessoalidade, da moralidade e afronta leis das estatais esses posicionamentos, ameaça feita pelos bancos públicos, né? Acho que isso responde um pouco a sua pergunta e não é momento, obviamente, de entrar em estatal, né, dado esse nível maior de tensão, ingerência política, naqueles gráficos ali também, né, o Banco do Brasil também está no maior patamar de desconto frente aos pares privados ali, desde antes do impeachment ainda, então, que esse desconto historicamente é em torno de 30% e está em 46%, né? Agora, então, não é o momento. Hoje a Eletrobras foi uma das maiores quedas também do Ibovespa. Sim, fechou com uma queda de em torno de 9%, tá, pessoal? Só retificando o que o Daltoso falou, 9% de queda para a Eletrobras, 9% de queda para lojas americanas, 9% de queda para Via Varejo, 5,50% de Petro. É um dia bem de aversão a risco, tá? Ibov fechando aí com 3,78% de queda. Tá? E mais do que isso, né, Mota? O volume de 40 bi hoje, né, negociado, um giro bem alto aí. Ele está girando em média 30, nas últimas semanas 26 bi, e hoje foi um dia de 40 bi de volume aí, diário negociado. E a gente viu empresas que acabaram de abrir IPO, a gente tem visto isso, né, num período mais de aversão, empresas que acabaram de abrir IPO sofrendo bastante. Raizen sofreu bastante hoje, né, Daltoso? Acredito até por conta da liquidez, que ainda não é forte no papel, uma queda bem acentuada de um papel que a gente considerava, né, considera ainda um bom case. Exato, é o que eu falei. Muitos papéis aí o fluxo acaba se sobrepondo ao fundamento, né? O papel para de obedecer ao fundamento ali, entra um fluxo vendedor forte e ele descola aí dos seus bons fundamentos. Vou até aproveitar que você já deu um gancho, Daltoso, sobre varejo. A gente tem um call muito forte de reabertura da economia. Eu falei isso com você na primeira live que a gente fez, depois repetir com o Rafi. A ideia converge muito com o que a gente acha aqui, pelo time técnico que a gente conversa e com vocês.
desse call de ser um call mais relevante da reabertura que a gente viu em outros países, viu na Europa, viu nos Estados Unidos, essa reabertura, essa demanda reprimida no consumo e no varejo como um todo. Muda de alguma forma esse case, Daltoso? Tem que ter mais cautela na hora de se alocar no varejo por essa questão política ou não muda a tese? Não muda a tese, a gente deve ver, assim, a questão política não, mas tem um fator, né, que pode, sim, mudar essa tese, é a questão da inflação. A gente vê a escalada muito forte da inflação, principalmente preços administrados ali, né, renovando máximas, a inflação beirando a 2 dígitos, né, o IPCA em 8,99 nos últimos 12 meses. Então, isso sim pode frear o consumo aí nesse segundo semestre. Então, a gente tem sim esse já patamar na conta, uma Selic mais alta, mas ainda continuamos, né, observando uma demanda reprimida no consumo doméstico. E um outro ponto que a gente tem monitorado muito, Mota, conversando aí com importadoras, né, a gente tem visto o transporte transoceânico ali à beira de um colapso também, né? O preço dos fretes está num patamar nunca antes visto. Para você ter uma ideia, né, um container trazido da China que um importador pagava ali $1.500 por container, esse patamar está em $12.300, e dependendo do tipo de mercadoria, ainda incide impostos de quase 70% sobre esse valor, né? Então, às vezes, o custo que girava em torno de 15, 20 mil para se trazer um container de mercadorias da China está em 110 mil recentemente, né? Isso, óbvio, traz reflexos aí para a inflação e a escassez de oferta de embarcações ali também faz com que a gente veja problemas em algumas indústrias, não listadas ainda, né? Mas a indústria de brinquedos, por exemplo, vai ter um Dia das Crianças aí muito complexo, que não está conseguindo importar. A gente sabe que a indústria brasileira é sucateada e depende muito de matéria-prima importada também, e não estão conseguindo, nesse patamar de preço, trazer, né? E outra indústria também que pode sofrer aí nos próximos meses, a indústria de pneus, que também tem muito material importado e não estão conseguindo trazer aí esse material para o Brasil, tá? Então, e claro, isso afeta ainda mais a inflação, né, inibindo aí o consumo. Então, o Farago coloca lâmpadas de iluminação também sofrendo muito. Exatamente, tem várias indústrias aí que dependem de produtos importados que estão sofrendo aí com o maior custo de um transporte transoceânico. Legal. Interessante essa visão até de setores fora aí, que a gente não tem representação na Bolsa, Daltoso. É muito interessante porque acaba impactando como um todo, né? A gente vendo a economia real impactando as empresas que são listadas hoje. Pessoal, já fica aí o convite para mandar uma pergunta. Já estou terminando as minhas aqui. Fica o convite para mandar uma pergunta. Qualquer dúvida que tiver sobre renda variável, bota aqui no chat que eu vou ler para o Daltoso, tá? Daltoso, a gente perdeu algumas janelas importantes de alta lá fora. A gente viu o Nasdaq e a S&P cada vez mais renovando máximas. Hoje saiu um relatório do Morgan Stanley preocupado um pouco com o valuation das empresas, achando que já estaria um pouco esticado, que retomar, que alguns dados, principalmente dados de emprego que saiu dos Estados Unidos na semana passada, já teria passado ali de um pico de retomada, um pico de demanda. A gente viu também isso na China, alguns dados mais fracos do que a gente costuma ver. O cenário externo começa a dar uma cercada ali no nosso valuation, começa a ser uma preocupação ou ainda é muito favorável, o nosso problema é só o cenário interno? O cenário externo ainda está muito favorável. A gente tem, obviamente, um problema maior no cenário interno aqui, né, que não dá
Ontem mesmo o Nasdaq renovou o recorde, né, all-time high lá fora. Então, ainda há uma seletividade, apesar da economia americana e chinesa, né, mostrar sinais de arrefecimento. Elas estão num ciclo muito favorável, né, crescendo. As duas têm quase 40% de representatividade do PIB, crescendo acima de 6%, puxa, obviamente, o crescimento global, né? E o que tem que se tomar muito cuidado, isso a gente sempre fala, né? Porque muitas vezes o investidor, toda economia é feita de ciclos, né? E você acaba perpetuando vales e topos desse ciclo, né? E, claro, comprando coisas ali num patamar de valuation que não é atrativo, né? E se desfazendo muitas vezes na baixa, né? Então é importante, aí cabe a seletividade, né? O estudo que a gente sempre fala aqui, não só dos ativos listados, mas de toda a cadeia, como eu mencionei, para que a gente traga ali oportunidades de compra ou de venda de determinados setores ou empresas, né? Então, na Bolsa Americana, mesmo já atingindo o seu pico, né, mostrando sinais de arrefecimento, a gente ainda vê boas oportunidades. Semana que vem nós teremos o Eleven Sessions, né, que é o nosso, já fica o convite aqui para os nossos, o pessoal que está nos assistindo, né, 14, 15 e 16, uma série de painéis ali com convidados ilustres aí do mercado nacional e alguns participantes internacionais também para debater mercado, ideias e setores e oportunidades para e lançaremos também nesse Eleven Sessions, né, a nossa carteira de ações internacional ali, com a parceria que anunciamos recentemente com a Morningstar, né? Então, nós buscamos ali essa parceria justamente para interagir com os analistas da Morningstar, né, que é o maior research independente do mundo aí, para justamente ter essa troca de ideia e complementariedade ali ao trabalho que fazemos aqui na Eleven. Excelente, excelente ver a Eleven bem posicionada no mercado, Daltoso. Isso traz uma tranquilidade para a gente. A gente sempre fala aqui que nosso trabalho é muito mais de ponderar o cliente, porque o quality a gente terceiriza com muita tranquilidade para a Eleven, porque a gente sabe da qualidade de vocês, a gente sabe a qualidade do time da Eleven. Então a gente fica muito, muito feliz de ver mais vocês se posicionando no mercado internacional, no mercado, se consolidando no mercado nacional. É bem prazeroso para a gente da RJ ver isso, tá? Acho que o Daltoso voltou? Caiu um pouquinho. Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tinha caído um pouquinho. Doutor, veio uma pergunta aqui no privado, perguntando sobre perspectivas para Vale e Gerdau. Vale e Gerdau eram ativos mais defensivos, né? Algum tempo atrás, eram ativos que estavam descorrelacionando até em épocas de risk-off ali do Ibov, estavam performando muito bem. Vale, então, veio numa puxada muito, muito forte. Como é que está isso agora? A manipulação, entre aspas, de preço ali da China no minério tem pressionado bastante os ativos tomaram um fluxo vendedor que veio para ficar ou a gente ainda tem uma perspectiva bastante positiva? A perspectiva ainda é positiva, né? Mesmo com esse cenário de baixa aí do preço do minério, ele deu aquela esticada, né, acima de $200. Hoje eu não vi quanto fechou, mas estava em torno de 145, 140, 145 dólares por tonelada, né? E nossa média para esse terceiro trimestre, isso olhando no modelo, né, de Vale é de 130 dólares. Então, como ele já está ainda acima desse patamar e já estamos caminhando aí, né, para o final do trimestre, vai fechar num dólar médio acima até do que nós estimávamos, né? E para compensar também essa queda, a gente está vendo a escalada do dólar aí novamente, né? Algumas semanas atrás ele estava abaixo de 5, hoje já fechou em 5,32, o que acaba beneficiando ainda mais o resultado da Vale. Então, continuo
o setor como um todo, né, subiu mais de 30% no primeiro semestre. Nós esperávamos ali, né, que nessa rotação dos setores, os setores de consumo tivessem um protagonismo maior agora no segundo semestre, e o de siderurgia e mineração ficasse relativamente estável, né, mas com toda essa volatilidade que a gente tem visto, Gerdau, tanto Gerdau quanto Vale ainda são, sim, portos seguros ali para segurar essa volatilidade das carteiras. Lembrando que a gente tem preço-alvo de Vale a R$ 150 e de Gerdau a 37, tá, pessoal? Então, bastante desconto aí no preço de hoje. Doutor, tem uma pergunta aqui da Lúcia, nossa cliente. Ela pergunta: essa queda do Ibovespa abre oportunidade de compras ou aguarda o cenário político? Se for oportunidade, qual seria a compra? Qual ativo indicado? O que a gente, como eu mostrei ali no gráfico, né? Quem foi que perguntou aqui? A Lúcia. A Lúcia. Como eu mostrei ali no gráfico, abre oportunidade, né? Nesse patamar de múltiplo, ele não está, ele está no mesmo patamar de 2011, né, de 10 anos atrás. Claro, o Ibovespa mudou consideravelmente ao longo desses últimos 10 anos. Hoje temos 91 ativos ali, né, na composição do índice, mas é sim uma oportunidade de compra. Ele está 2 desvios padrão abaixo da média aí desses últimos 2 anos, né? E é um momento, né, muitas vezes, de sair as compras ali quando o mercado está mais pessimista. Aí é difícil dizer um ativo só, né, qual ativo indicado para... Eu mesclaria ali ativos exportadores, né, o Vale, Embraer, até os frigoríficos, né, Marfrig, com alguns de consumo. O setor de construção está muito amassado há muito tempo, a gente já vem falando isso. Hoje foi um dos que mais sofreu também. Quem assistiu o Domingo com o Rafi ontem, né, ele mostrou o gráfico ali das médias, onde o setor de construção fez um piso ali importante. Então, com algumas opções do setor de construção, mais consumo doméstico aqui, acho que você consegue montar um portfólio bem equilibrado aí para atravessar esse cenário de volatilidade aí no curto prazo. Legal, doutor. Muito importante falar sobre esse setor, que é um setor que acaba aquecendo bastante a economia, né? Quando a construção civil está em alta, a gente vê ali geração de empregos, impacta a economia como um todo. Falando um pouquinho desse setor, doutor, até você citou, até uma curiosidade minha, o preço de aço e até o consequente aumento da taxa de juros pressiona o setor. Qual é a perspectiva? O setor tem um valor, um upside a mais porque está amassado, ou a gente tem uma perspectiva mesmo favorável ao setor pelo aquecimento dele? Tem uma perspectiva favorável pelo aquecimento. Você citou, né, o aumento de custo de matéria-prima. Isso tem pressionado, sim, as margens das companhias, mas lembrando que o setor, ele mal tinha se recuperado da crise anterior, né? E é um setor de ciclo um pouco mais longo. Então, a empresa lança hoje para entregar, né, em 30 meses ali um edifício. Então, ele mal tinha saído da crise de 15, 16, né? Voltou a lançar no final de 18, já foi pego pela pandemia, e hoje a perspectiva para o setor, muita gente tem precificado, né, esse aumento da Selic, aumento inclusive do custo do equity, pesando a mão no setor de construção como um todo, por conta desse custo maior ou margens menores. Mas o que a gente vê, olhando os resultados das companhias, né, é uma oportunidade. Eles têm pelo menos uns 2 ou 3 anos de ciclo favoráveis, com um bom número de lançamentos, e a possibilidade a velocidade de vendas, né, perdão,
está muito forte, né? Mesmo com os preços mais altos. Estão conseguindo repassar parte do aumento de custos para o preço final e isso tem mantido aí a velocidade de vendas num patamar elevado. Então, a gente vê tem uma perspectiva favorável para esse setor, mesmo com o crédito imobiliário um pouco mais caro ali no médio prazo, né? Mas ainda assim os dados continuam muito favoráveis aí para o setor. Doutor, uma pergunta aqui sobre Melius. Comprei no 72 e agora? Dá para dar uma perspectiva aí sobre a empresa, sobre Melius? Como que a Eleven vê aí o ativo? Melius, acho que houve muito oba-oba ali, né, no, no setor de tecnologia como um todo. A gente ainda tem uma perspectiva favorável aí para a Melius, tá? Eles estão entregando um crescimento. Eu congelei, está me ouvindo, Mo? Estou ouvindo, voltou. Tá. Deu uma travada, acho que agora voltou. Muitas empresas que vieram ao mercado, né, era um setor que tinham poucos representantes aqui na Bolsa, e muitas empresas se aproveitaram, mas empresas completamente distintas em movimentos, segmentos distintos de atuação, momentos distintos de existência. A Melius, apesar de ser uma empresa de tecnologia, tem mais de 10 anos de mercado ali, né? Então, a gente vê, sim, né, essa âncora do cashback ali sendo muito bem trabalhada, eles evoluindo para produtos financeiros também. Então, a gente tem, sim, uma perspectiva favorável e continuamos com uma visão positiva para a Melius. Acho que é o caso ali de... nosso preço está em revisão, porque a gente ainda não incorporou os números do segundo trimestre para a companhia, né, no modelo de valuation, mas é o caso ali de caiu, comprou, né? A gente ainda vê um crescimento muito grande aí para a companhia à frente, e mais do que isso, né, a gestão dela é muito boa e eficiente, né? Muitas vezes você não consegue mensurar isso no modelo matemático, né? Mas uma das coisas que nos impressionou bastante ali na tese foi justamente as pessoas ali, né? Os gestores da companhia. Boa, eu vou pular a pergunta de BDR rapidinho, juro que já volto nela, até porque eu tenho uma pergunta de BDR, era a última que eu tinha anotado aqui para fazer. E vou falar sobre o Petro 4 da Autoso. Na última live a gente estava no meio da live, saltou aquele relatório excelente, aquele balanço excelente, né? O ativo disparou, tanto a ADR disparou logo no dia e no dia seguinte já abriu o guepado para cima com alta expressiva. Nos últimos dias deu algum recuo ali, até mesmo antes dessa crise maior entre os poderes. Cenário ainda favorável para o petróleo como todo e cenário favorável para a Petro, excluindo a questão que a gente já conversou sobre alocações em estatais nesse momento. Como que a gente vê aí Petro? Petro a gente também vê com bons olhos, né, com uma perspectiva favorável. Acho que depois de toda aquela confusão na troca da gestão, pouco se mudou, né? Ainda ela tem conseguido repassar. Não sei se isso vai se manter, eu espero que sim. Como eu disse, não é simples mudar a política de preço, dado que isso está no estatuto da companhia, né? E ela manteve ali essa política, pode até deixar mais espaçado do que era antes, né, os ajustes semanais ali, mas continua repassando o preço dos combustíveis do mercado internacional para cá, né. E se eu comentei do minério de ferro, né, de outras commodities, grãos, por exemplo, estão todas em tendência de queda. Petróleo é o que está na mão inversa ali, né, com uma tendência de alta, de recuperação, e mais do que Petrobras, a gente vê oportunidades nesse segmento em outras empresas menores, principalmente na 3R Petróleo, né, que
fez seu IPO recentemente também, tem muitas outras empresas surgindo justamente se aproveitando do plano de desinvestimento da Petrobras ali e com uma perspectiva de crescimento de produção, né, de redução de custos, de ganho de eficiência melhor. Apesar da gente ter uma perspectiva positiva para a Petrobras, existem outras opções mais interessantes no setor, como é o caso de 3R Petróleo. Excelente, é uma excelente alocação 3R, pessoal. É bom ficar de olho aí, que é um excelente ativo, tá? A pergunta que tem de BDR aqui, Daltoso, até para a gente fechar, é sobre Meli, Alibaba e Exxon. Eu aproveito o gancho, já falo sobre carteira, tá? Ela tem um produto, pessoal, uma carteira recomendada de BDRs, tá? É uma carteira que tem um track record muito interessante. Ela se propõe a bater 2 benchmarks ali, que é o S&P puro e o índice de BDRs, tá? E ela tem batido esses 2 benchmarks. Então, é muito interessante para você que é cliente da RJ, provoca seu assessor, pede a lâmina dessa carteira para você dar uma olhadinha ali. É uma boa alternativa para fundos de investimento, para FIAs. A gente ganha liquidez quando a gente está posicionado numa carteira recomendada e não perde aquele operacional, não perde aquele processo decisório de ações, porque a gente tem toda a qualidade da Eleven ali por trás. Então, a gente ganha liquidez, não perde nada, não deixa nada a desejar para um processo decisório de FIAs, de fundos de investimentos, e fica ali com mais transparência, sabendo qual é o ativo que você está alocado, qual é o ativo que o analista está trocando. Acredito nesse produto demais, tá? Tanto nela como todas as carteiras recomendadas da Eleven. Daltoso, respondendo à pergunta do nosso telespectador, Meli, Alibaba e Exxon, e já estendo aí um pouquinho mais, carteira recomendada em BDR, a gente pode alocar ali para poder ser mais proteção nesse cenário, nessa degustação de 2022 que a gente está tendo aí com essa crise política? Com certeza, né? Acho que quem não diversificou ainda com BDRs é o momento, tá? Dada essa volatilidade, essa carteira que você mencionou, né? Nasceu em novembro do ano passado, por conta da abertura, né, que ocorreu ali de regulação, com a CVM permitindo que não só investidores qualificados, mas todo o varejo investissem em BDR. Então a gente lançou isso em novembro do ano passado e no ano já acumula, eu estava até olhando aqui, né, o fechamento de hoje, alta de 28% aí esse ano contra a queda de 4,7% do Ibov no mesmo período, né? A Mercado Livre é uma das que está desde o início ali na carteira. A gente já conseguiu capturar aí mais de 40% de alta desde que ela entrou, né, no dia 10 de novembro do ano passado. E ela teve seus altos e baixos, foi detratora de performance por dois meses consecutivos esse ano, por conta do ajuste que passou ali no preço da sua ação, mas mês passado foi o destaque, tanto que a gente entendia, né, que o mercado tinha exagerado ali, né, e colocou essa carteira, essa opção, né, essa BDR em outras carteiras também. O Arthur comenta ali, né, do péssimo desempenho da Axis no ano, realmente, né, ela está muito aquém do que nós gostaríamos, tá? E nós estamos exatamente fazendo isso, né? Há 3 meses atrás aumentamos a participação de varejo, de consumo doméstico aqui na carteira e de BDRs também, né? Esse mês ela chega aí a 20%, as BDRs representam 20% do total da carteira. Tem 3 BDRs exclusivos, especificamente ali na Axis, né? E a Axis não terminou nenhum ano ainda perdendo do Ibovespa, né? Nossa expectativa é buscar essa diferença ainda até o final do ano, tá? Mas as carteiras BDR acho que é uma opção mais fácil, né? Para quem não opera no mercado internacional ali, né?
no seu próprio home broker ali, fazer as compras de ativos de empresas americanas, chinesas, como é o caso de Alibaba também. A gente tem acompanhando, num primeiro momento, né, nós optamos por deixar de fora as empresas chinesas justamente por conhecer muito pouco ali das características do mercado chinês, mas com essa parceria agora com a Morningstar, a gente está revisitando esta premissa aí também e conversando muito com de Alibaba. Nós conversamos semana passada com o analista da Morningstar lá nos Estados Unidos para entender o momento ali e como a empresa está desempenhando no mercado chinês e global principalmente, né? Ou quais movimentos o governo chinês ali tem feito também para até tentar conter o crescimento dessas companhias que hoje estão gigantes, né? É interessante pontuar aí que o horizonte da carteira é bem de longo prazo mesmo. E aí, como você disse, né, se a gente for olhar o track record, ela nunca ficou abaixo do Ibov num fechado de ano, né? Então, é interessante, a gente sempre vende aqui, né, para os clientes essa ideia da visão mesmo de longo prazo. O track record fala por si só. E é bem interessante esse tipo de alocação. A gente aqui na RJ, quem é cliente da RJ, quer montar essa carteira, a gente faz toda a adequação, tá? A gente faz todo o processo de diversificação. Tanto ativo tem que ter tantos por cento definido pela Eleven. A gente já faz tudo isso, já vem todo empacotado numa auditoria. O cliente só tem que dar ok e a gente monta essa carteira. Fica todo operacional por nossa conta, tá? É um produto muito interessante. Quem é cliente RJ, dá uma provocada no assessor, pede para falar um pouquinho mais sobre ela. Quem não é, abre a conta com a gente, que a gente vai disponibilizar essas carteiras, tanto de BDR, Access, tem de dividendos, tem vários tipos de carteira, cada uma adequada a um tipo de investidor, tá? Daltoso, acho que fechou, não temos mais perguntas aqui. Fica mais uma vez meu agradecimento a você, todo o time da Eleven, Rafi, a Deodato, e já fica o convite aí para as próximas lives. Não, tá ótimo. Obrigado aí, Mota, pelo bate-papo. É sempre muito bom ali esclarecer vários pontos e comentar sobre as nossas perspectivas aqui, né? Temos um time incansável aqui que acompanha todos os detalhes e acompanhamos 190 companhias listadas. Acho que em breve teremos janela, espero, né? Não sei se não fechou ainda, mas teremos vários IPOs aí que já estão protocolados na CVM, caso a janela não feche, obviamente. Então, voltaremos em breve aí para tratar de alguns setores, empresas específicas ou falar do mercado em geral também. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Beleza, obrigado, Daltoso. Obrigado, pessoal. Até a próxima quarta-feira com mais uma live da RJ. Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite.